Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos da inscrita Fabiane. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Meu nome é Fabiane, eu tenho 42 anos e moro na cidade de Nova Santa Rita, que fica no Rio Grande do Sul. Eu desde muito pequena, eu sempre vi algumas coisas que hoje, ao longo da minha vida adulta, eu sei que não eram desse mundo. Mas ao longo dos anos isso foi passando, tinha um evento ou outro, né? À medida que eu fui amadurecendo, eu fui deixando pra lá, eu não vi, eu mesmo me enganava que eu não via. Mas no ano de 2018, alguma coisa que eu não sei explicar o que, desencadeou uma série de eventos sobrenaturais. Então, em várias ocasiões, durante esse período, que eu estava na rua ou ia em algum determinado lugar, geralmente lugares públicos ou na rua, eu via espíritos que acompanhavam algumas pessoas que estavam parados em alguns lugares. Na verdade, eu via o mundo espiritual paralelo. E o que mais começou a me assustar foi que nada que eu via me remetia a algo bom. Sempre parecia que eram espíritos que estavam em sofrimento devido à aparência deles e à situação em que eles se encontravam. Então hoje eu vou relatar para vocês um desses acontecimentos que eu passei. Era final de 2018, uma sexta-feira por volta de umas 18 horas da tarde. Era dia claro ainda porque era horário de verão. Eu estava passando por uma cidade que é a cidade de Canoas, que é caminho da cidade onde eu moro. E eu decidi ir passar num supermercado grande que tem nessa cidade. Eu estava de carro, sozinha no carro. Peguei uma das ruas de acesso desse supermercado. E essa rua, ela é um conhecido ponto de prostituição na cidade. Então tem várias meninas que ficam ali pelas paradas, nas esquinas e tal. Eu parei em um semáforo e do meu lado, na calçada, eu vi que tinha uma moça, uma mulher, na verdade, em torno de 40, 45 anos, parada. Então eu estava no lado direito, né? O meu carro estava do lado direito, bem do lado da calçada. E como ela estava na calçada, ela estava coisa de 2 metros, menos de 3 metros de mim. Então eu pude ver bem ela. No primeiro momento, não me surpreendeu ter uma mulher parada ali, porque, como eu disse, é um ponto de prostituição. Eu já tinha passado por algumas quadras antes e tinha visto outras meninas paradas, né, esperando os clientes. Então, eu vi ela e no primeiro momento não dei muita bola. Mas como a sinaleira estava demorando para abrir, o semáforo, né, estava demorando para abrir, eu comecei a prestar atenção nela. Ela estava com um vestido vermelho, todo rasgado, bagunçado, com um cabelo claro, meio amarelo, muito escabelada, e ela tinha um olhar apavorado. Ela estava com as mãos juntas, olhando para o nada. Parada, imóvel, olhando por nada. Num primeiro momento, aquela aparência muito feia dela, muito desarrumada, fez eu pensar assim: como que um homem tem coragem de pegar uma mulher assim para fazer um programa com ela? Porque essa mulher, além de ser muito feia, ela tá com esse aspecto muito horrível.
né? Tá com a aparência suja, rasgada. Ainda pensei, nossa. Nisso, o farol abriu e eu segui fazer o que eu tinha que fazer no supermercado e fui embora para casa, para minha cidade. Passado alguns dias, coisa de 4 ou 5 dias, eu estava de novo passando por Canoas e acessei novamente essa rua para ir no mesmo supermercado porque eu precisava ir no caixa eletrônico retirar um dinheiro. Isso era em torno de meio-dia. Foi quando eu passei no mesmo farol e nisso o farol fechou. Eu era o segundo carro da fila. Tinha um carro na minha frente e eu era o segundo carro, aguardando o farol abrir. Foi quando, surpreendentemente, aquela mesma mulher se materializou bem no meio da pista, na faixa de segurança. Ela não estava ali quando eu parei o carro. Ela se materializou na faixa de segurança. Mas dessa vez, ela não estava com vestido vermelho. Ela estava com um vestido mais comprido, cinza bem escuro. Num primeiro momento, eu tive a impressão que ela tivesse de óculos escuro, porque os olhos dela no entorno eram pretos. Mas quando eu firmei melhor a vista, eu vi que os olhos dela tinham só 2 buracos pretos. Na verdade, não eram óculos, eram pretos os olhos. Nisso, ela se dirigiu caminhando, seguindo, atravessando a rua, em direção à mesma calçada que eu tinha visto ela uns dias anterior. Mas, surpreendentemente, quando ela passou em frente ao carro que estava na minha frente, o que no meu campo de visão eu poderia ter visto perfeitamente ela pelo vidro do para-brisa do carro da frente, eu não vi ela passar pelo vidro do para-brisa. Dali ela sumiu, nisso o farol abriu, o carro da frente seguiu, né? Não atropelou ela, não, ela sumiu. Ela só foi em direção como se fosse uma pessoa normal, atravessando em frente ao carro para chegar na outra calçada, mas eu não vi mais ela pelo para-brisa do carro da frente. O carro seguiu, eu passei e ela sumiu. Então, foi ali que caiu a minha ficha. Depois de ver aquele aspecto dos olhos dela, horríveis, negros, e eu percebi que era um espírito que estava vagando. Acredito eu que tenha sido uma mulher que se prostituía naquele lugar e que aconteceu alguma coisa, provavelmente um assassinato, alguma coisa, e ela ficou vagando naquelas ruas ali. Passei depois algumas vezes por esse lugar, nunca mais vi, também não procurei. Então, pessoal, esse foi o meu relato, um dos eventos que aconteceram comigo durante esse período que alguma coisa aguçou essa minha percepção, né? Algum evento que até hoje eu não sei, fez com que eu começasse a ver algumas coisas fora do comum. Muito obrigado, pessoal, um grande abraço. Meu nome é Fabiane, eu tenho 42 anos e moro na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Essa história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2019. Era um sábado de inverno, isso era por volta de umas 4 horas da tarde. Eu precisava ir numa cidade vizinha que se chama Canoas para ir na casa de um casal de conhecidos meus para buscar um material com eles que eu precisava. Então, me desloquei até o apartamento deles, peguei o que eu precisava, fiquei lá por volta de uns 15 minutos, meia hora, e quando eu decidi vir embora, o casal me pediu uma carona até um determinado lugar da cidade, onde era meu caminho que eu tinha que passar. Os dois então entraram no meu carro, o rapaz do meu lado, no banco do carona,
e a moça atrás dele no banco de trás. Deixei eles no lugar que eles pediram para ficar e logo acessei a BR-386, que é o caminho que leva até a cidade onde eu moro, que é Nova Santa Rita. Quando eu começo a andar, coisa de 500 metros do que eu pego a estrada e o carro ganha um pouquinho mais de velocidade, eu percebo que a moça que eu dei carona tinha deixado um pedacinho do vidro traseiro aberto, o que estava fazendo muito barulho de vento dentro do carro. E como os vidros traseiros do carro não são elétricos, somente os dianteiros, eu pensei em parar no primeiro refúgio que eu encontrasse para descer e fechar o vidro, porque eu ainda tinha mais uns 15 quilômetros ainda de estrada pela frente e aquele barulho estava me incomodando. Então foi o que eu fiz. Menos de 1 quilômetro na frente tinha um refúgio, eu parei no refúgio, desci do carro, fiz a volta por trás, abri a porta e fechei o vidro manualmente. Quando eu retornei novamente para dentro do carro, que eu sentei em frente ao volante, eu senti na minha cabeça como se alguém dissesse muito forte assim: sai daí agora. E no mesmo momento eu senti um pavor imenso. E a primeira ideia que me veio com aquela informação que eu não sei se eu ouvi uma voz, foi dentro da minha cabeça, eu não sei explicar, mas alguma coisa me dizia: sai daí agora. E aquele pavor tomou conta de mim. Eu achei que iria acontecer um acidente, um carro desgovernado, alguma coisa, ou até um assalto. A primeira coisa que eu pensei foi realmente num acidente num carro desgovernado, porque é uma rodovia muito movimentada. Então eu liguei o carro e automaticamente a primeira coisa que eu fiz foi olhar no retrovisor do para-brisa para começar a acessar a rodovia, no que o carro começou a andar no acostamento. O primeiro espelho que eu olhei foi o retrovisor do para-brisa. Foi quando, a uns 80 metros de mim, eu vi se formar uma fumaça muito escura, muito negra. Essa fumaça, ela se juntou e ela se transformou na silhueta de um homem. Mas o homem era muito alto, era muito grande, era coisa de mais ou menos entre 3 e 4 metros de altura. E esse homem, essa silhueta em forma de homem, que era uma fumaça preta, começou a correr na minha direção. Nisso eu olhei o retrovisor da porta lateral, porque eu me assustei muito. O acostamento estava acabando e eu queria logo conseguir acessar a rodovia, então eu estava esperando os carros passarem para mim poder achar uma brecha para mim entrar com o meu carro na rodovia. Nisso o acostamento foi acabando e eu tive que ir reduzindo a velocidade um pouco, porque eu não conseguia acessar a rodovia, era muito movimento. Então eu segui olhando no espelho e vi que aquele homem seguia muito rápido, continuando correndo na minha direção, muito rápido. Aí, como ele estava mais perto, eu consegui ver as pernas dele se moviam, né, no movimento que uma pessoa corre, mas não encostava no chão. É como se ele tivesse as pernas só mais ou menos até um pouco abaixo do joelho. Ele tinha o corpo, ele tinha braços, ele tinha cabeça e ele tinha as pernas como se fosse só um pouco até abaixo do joelho. Ele fazia toda a movimentação de caminhar, eu via as coxas dele mexendo, mas ele não tocava o chão. E quanto mais perto ele chegava, eu via que ele era muito grande. Como eu disse, em torno de 3 metros a 4 metros de altura. E eu fui ficando apavorada, porque eu não conseguia acessar a rodovia e ele ia chegando perto. Foi então que passou um caminhão e eu consegui, logo atrás desse caminhão, acessar a rodovia. Então eu segui
olhando pelo retrovisor do para-brisa, e todo o tempo em que o acostamento ficava no meu campo de visão, eu via que ele continuava correndo atrás do carro, no mesmo sentido que eu estava indo. Foi quando, depois de uns 2 minutos, a rodovia ela fez uma curva bem leve assim, eu não consegui mais ver ele. Mas, pessoal, eu fiquei muito apavorada. Muito, muito, muito apavorada. E eu acredito ser alguma entidade ou algum espírito que ficava ali na rodovia, vítima de algum atropelamento, de alguma coisa. Não sei se estava procurando ajuda ou se queria fazer algum mal mesmo. Mas uma coisa que me surpreende também foi o aviso que eu tive assim que eu sentei no volante para mim sair dali. O medo muito grande que eu senti antes mesmo de ver qualquer coisa se aproximar. E eu confesso para vocês que eu cheguei em casa muito apavorada mesmo. Então, pessoal, esse aí também foi o meu relato. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Então, gente, eu pude ver que não era coisa da minha cabeça. Era muito real. Eu me acordava, eu gritava. E eu tô com uma sensação muito ruim. Olá, amigos do canal. Olá, Feliciano. Espero que eu encontre vocês todos bem. Hoje eu vou narrar mais um dos fatos que aconteceram comigo. Isso foi em agosto de 2019. Era uma madrugada, por volta de 1h30, 2 da manhã. Eu e meu marido estávamos deitados na sala, olhando TV. Então eu comecei a ficar com muito sono, e como meu marido ainda ia terminar de ver o filme que ele estava vendo, eu resolvi dormir ali mesmo na sala, não ir pro quarto. Então eu virei pro lado, de costas pro meu marido, e fiquei olhando pra cozinha, pra pegar no sono. Foi quando eu vi, próximo à porta da cozinha, entre a porta da cozinha e da sala, um homem bem alto, assim, bem grande, com um terno preto e um chapéu. As luzes da casa, estavam todas apagadas, só tinha a claridade da TV mesmo. Então eu fiquei olhando aquele homem parado, sabe? Ele estava bem próximo de mim, tipo uns 4 metros, nem isso, entre a distância onde eu estava da cozinha. E eu fiquei olhando e ao mesmo tempo, aquilo por isso que não me entrou na cabeça. Eu disse, eu devo estar com sono, com a vista cansada, Eu dormi. Acabei não falando nada pro meu marido. Então, passou uns dias, nós estávamos de novo na sala vendo TV, mais ou menos esse horário. Meu marido gosta muito de ver filme e tal. Eu olhei, nesse dia, então eu estava bem acordada nessa segunda vez. Eu olhei e vi o mesmo homem de terno preto, de chapéu, parado no mesmo lugar na cozinha. E meio que ele flutuava assim, sabe? E eu fiquei olhando, e meu marido não percebeu, meu marido olhando TV não percebeu. Daqui a pouco, o meu marido levantou para ir no banheiro, mas não acendeu as luzes, era só a luz da TV que estava ligada. Meu marido levantou para ir no banheiro, e eu peguei, levantei e fui na cozinha. Eu digo, não, mas eu não tô vendo o que eu acho que eu tô vendo. Eu fui na cozinha e cheguei bem pertinho dele. Tipo assim, bem dizer, um cara a cara. Então, gente, eu pude ver que não era coisa da minha cabeça. Era muito real. Ele era alto, próximo a uns 2 metros de altura, bem grande, um homem forte, de ombros largos, tá? Usava chapéu, como eu disse, só que ele não tinha rosto. O chapéu flutuava na cabeça dele. Ele não tinha rosto. Gente, eu tava tão próxima dele que eu vi os detalhes do tecido do terno dele. Tinha assim umas riscas no tecido, na vertical,
sabe? Era um terno muito bem cortado, muito bem passado, sabe? Aquele terno bem alinhado. Mas como eu disse, e o chapéu meio arredondado assim na parte de cima da cabeça, com uma aba larga. E eu, sabe, quando eu cheguei perto dele, a única coisa que ele fez foi ir um pouquinho para trás, sabe? Ele deu assim, né? Foi um pouquinho para trás, mas como eu disse, flutuando, ele não encostava os pés no chão. Eu não vi pés nele, não vi mãos e não vi rosto. Era como se fosse só o terno e o chapéu. Então, eu cheguei bem pertinho dele e olhei assim, ele foi, como eu disse, ele foi um pouquinho para trás. Nisso, o meu marido saiu do banheiro e disse assim pra mim, o que foi? E eu disse, eu tô vendo um homem aqui na minha frente de terno. Aí ele disse assim pra mim, eu vi que tu não parava de olhar pra cozinha. Eu disse, pois é, eu não quis falar nada porque eu achei que era coisa da minha cabeça, mas eu acabei de ver um homem aqui de terno. Aí meu marido acendeu as luzes e disse assim, aonde? Ele tinha sumido. Aí, quando eu olhei, eu tenho uma janela bem grande de vidro na cozinha. Quando eu olhei pela janela, ele estava do lado de fora da casa, no pátio, tá? Eu tenho numa pilastra, assim, uma sineta, tipo aquelas sinetas que a gente vê em estação de trem, que é tipo uma decoração de jardim, assim, nessa pilastra. Ele estava bem embaixo da sineta, parado do mesmo jeito. Aí eu disse pro meu marido, ele tá lá fora, embaixo da sineta? Eu tô vendo ele aqui. Aí o meu marido saiu pra fora, foi onde eu disse, embaixo da sineta, e eu fiquei olhando pela janela. Foi embaixo da sineta e passava a mão, assim, bem onde ele estava, né? Porque eu dei a referência embaixo da sineta, eu fiquei dentro de casa. Ele passava a mão, assim, quando meu marido passava a mão, meu marido não via ele. Quando o meu marido passava a mão nele, ele só se afastava também, que nem ele fez comigo. Eu disse, ele tá aí, tu tá passando a mão nele. Aí o meu marido pegou, entrou pra dentro de casa e disse assim, vamos dormir. Aí eu disse, tu viu ele? Ele disse assim, eu não vi, mas eu senti uma coisa muito gelada quando eu passei a mão e eu tô com uma sensação muito ruim, vamos dormir. Passou mais uns dias, pessoal, acho que quase uma semana, não lembro bem. Era uma tarde, por volta de umas 3, 4 horas da tarde, isso, dia claro, sol. Só que tava frio, né? Como eu disse, era mês de agosto, aqui no sul faz muito frio. E a gente tava com a casa fechada, mas a casa bem iluminada, tem bastante janela. Nós estávamos vendo TV, né? Eu, meu marido e a minha cachorrinha. O meu marido tava passando um pano, assim, com a vassoura na sala. E eu e a minha cachorrinha sentadas no sofá olhando TV. Era até o final daquela novela Terra Nostra, que estava repetindo no canal Viva. E eu sempre via todas as tardes. E aí até eu quis fazer uma brincadeira, né? Naquelas novelas italianas usavam um lencinho na cabeça. E eu, brincando, coloquei um lencinho na cabeça da minha cadelinha e para tirar uma foto dela. Então eu tirei primeiro uma foto do meu marido limpando a casa, com um lencinho na cabeça também, né, que a gente estava brincando que era no clima da Terra Nostra, e fui tirar uma foto da minha cadelinha, coloquei ela na mesinha de centro em frente à TV para tirar foto. E aí, como quando eu ia tirar foto dela, ela se mexia assim, meio que queria cair, e eu, né, ia segurar ela rápido, então saíram várias fotos do celular tremida, até que eu consegui tirar uma foto direitinho dela. Tá, tirei uma foto, a gente olhou a foto, tudo, ok. Mais tarde, pessoal, quando eu fui olhar na galeria do celular para limpar, né, todas aquelas fotos que tinham saído tremida, que quando eu ia tirar ela se mexia, eu acabava não conseguindo tirar a foto direito, né, fui limpar a galeria para ficar só as fotos que eu queria mesmo. Gente, em uma das fotos que saiu tremida, apareceu o homem, apareceu uma sombra preta, alta. A impressão que dá é que quando foi tirar foto ele baixou a cabeça assim, ficou só o chapéu e dá pra ver perfeitamente que era uma sombra escura que estava no mesmo lugar que eu tinha visto 2 madrugadas o tal homem de terno. Eu vou mandar a foto pro Feliciano ver, não sei se ele vai querer colocar no canal. Vou mandar também a foto que eu tirei uns minutinhos antes do meu marido,
para ver que ali, naquele lugar, que o ângulo é o mesmo, que ali naquele lugar não tinha nada que fizesse aparecer uma sombra escura daquelas naquele lugar. Como eu disse, tem uma janela de vidro grande na cozinha, a cozinha bem iluminada, não tinha nada escuro naquele canto para fazer dar aquela sombra ali naquele canto. Então, depois que eu vi, eu fiquei muito assustada, mostrei pro meu marido, eu disse, olha só mostrei a foto para ele, não disse nada. Ele disse, realmente, parece um homem de terno que tá aqui nesse canto. Pois é, e não tem nada que possa aparecer essa sombra escura nesse canto da cozinha. Então, gente, dali em diante eu comecei a sonhar com ele. Sonhos muito horríveis com ele, com aquele homem. Eu tive impressão, não sei se eu sonhei ou se eu tive impressão ou se eu vi mesmo, por algumas vezes na beira da minha cama, né? Eu me acordava, eu gritava assim, não sei como eu disse, não sei se era sonho ou não. Eu sonhava que ele vinha e dizia assim pra mim, eu vou tirar a tua alma. Então, eu tive que procurar uma casa espírita, vieram pessoas aqui, fizeram uma sessão, e aí dali em diante eu parei de ver aquilo. Mas eu não sei, tem gente que acredita ou não, mas eu acho que foi alguma coisa mandada aqui pra casa, porque era uma coisa bem ruim mesmo. Mas graças a Deus, dessa sessão em diante que aconteceu, eu não vi mais ele, né? Não sonhei e não vi mais ele, mas isso que eu tô narrando pra vocês foi exatamente o que aconteceu, pessoal. E como eu disse, tô mandando as fotos pro Feliciano junto com a narrativa pra ele ver e não sei se ele vai querer mostrar pra vocês, colocar no final do vídeo, mas se ele quiser fazer, ele tá autorizado, tá, pessoal? E vocês tirem suas conclusões. Muito obrigada por tudo, um beijão pra todos, abraço. Muito obrigado, Fabi, por ter compartilhado esses relatos aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Lá vocês poderão falar diretamente comigo e enviar suas histórias. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está comentando, deixando like e compartilhando os vídeos aqui do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.